Acharam? Então vamos lá. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos dos reis da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um plastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Amém? Hoje nós vamos falar de algo primordial da nossa vida, que nós já temos ciência, mas que necessitamos de ficar ouvindo. Nós vamos falar sobre oração. Diga para o seu irmão: oração pode mudar tudo. Amém? Oração é a chave da vitória. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo tem poder e tem eficácia. Então a oração pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de uma nação, pode mudar a vida de uma família, pode mudar o governo, pode mudar o que for, desde que nós clamemos em nome de Jesus. Ao longo da história da Bíblia, a gente pode ver que Deus sempre respondeu às orações do seu povo. Em toda a Bíblia, a gente vê Deus respondendo a oração daqueles que clamaram a Ele. E o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua respondendo a oração. E a gente vê que o inimigo, ele quer colocar na nossa mente que Deus não responde a oração. Mas o nosso Deus, ele continua respondendo a oração. Existe um negocinho que nós não conseguimos entender, que é o tempo. Então, se Deus ainda não respondeu, ou respondeu da forma que você não queria a resposta, entenda que a resposta de Deus é melhor. Então a gente vê que nos dias de hoje o Senhor continua respondendo a oração. E orar é falar com Deus, orar é conversar, orar é solicitar, orar é interceder. No texto no qual nós lemos, a gente vê a história, começa dizendo que o rei Ezequias ficou doente, quase morreu, e o profeta Isaías foi enviado até ele com uma notícia não muito boa. Gente que ora, gente que prega, gente que vai dar conselho, gente que profetiza, de vez em quando Deus coloca alguns recados para a gente dar para uma pessoa, para uma determinada pessoa que a gente não quer dar, principalmente esse aqui, porque o recado era, a profecia era: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Uma coisa nós temos que aprender, nós temos que falar o que Deus quer que nós falemos. Nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Ezequiel capítulo 2, Deus, quando chamou o profeta Ezequiel, ele disse: olha, vou te enviar um povo de coração duro, um povo obstinado, um povo que eles não vão aceitar a sua profecia, não vão aceitar a sua presença, não vão me aceitar, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles têm que saber que no meio deles passou o profeta. Então, quando o Senhor mandar você fazer alguma coisa, dar um recado, orientar alguém de acordo com a palavra, não retenha o poder do Espírito Santo de Deus. Não fique como Jeremias, como o próprio Moisés, que disse: não sei falar. Moisés recebeu uma resposta de Deus, e a resposta era, quando ele questionou, dizendo: não sei falar. E Deus pergunta para ele: quem fez a boca, Moisés? Jeremias, quando ele disse, o Senhor disse: olha, te levantei para edificar, para derrubar,
E ele clamou e disse: eu não sei falar, sou uma criança. E o Senhor disse para ele: abra sua boca e eu vou colocar as palavras dentro da sua boca. Então, quando o Senhor mandar você falar alguma coisa, se você se calar, Deus vai cobrar o sangue de você. Porque Ezequiel 33 diz que se o atalaia não avisar, ele vê o perigo e não avisar, ele vai ser cobrado, o sangue vai ser cobrado. Aqui, se o profeta Isaías retesse o Espírito Santo de Deus, impedisse, limitasse o Espírito Santo de Deus, o rei Ezequias não ia ver esse milagre que ele viu, e no fim da história ele foi curado. No fim da história, Deus recuou o ponteiro do relógio 10 graus. Então a gente pode ver que o nosso Deus, quando nós estamos orando, nós não estamos exigindo alguma coisa. Quando nós oramos, pelo contrário, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita. E Ezequias, quando ele recebeu esta profecia, dizendo: olha, prepara a sua casa, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não vai se recuperar. Imagina, chega alguém para você e diz assim: hoje, agora, Deus está mandando dizer para você: olha, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, põe o seu coração em ordem, porque amanhã, nesse mesmo horário, é o seu velório. Tinha gente que ia morrer nessa hora. Tinha gente que já ia dar um ataque cardíaco, já ia baixar a pressão, já ia bater aquele desespero e já ia se desesperar e ia morrer antes da hora. Mas não foi isso que aconteceu com Ezequias. Quando ele recebe essa notícia ruim, porque aqui foi: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não vai se recuperar, porque ele estava doente. Ele estava doente, a Bíblia não diz qual era a doença, mas ele estava doente e ele quase morreu, mas o profeta foi mandado até ele. E Ezequias diz no verso 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Foi isso que ele fez. Ele não se desesperou, ele não entrou em pânico, ele não ficou murmurando, clamando, ele simplesmente recorreu à soberania de Deus. Num ato de fé, ele recorreu à soberania de Deus, ele clamou ao Senhor e ele orou com humildade. Ele clamou ao Senhor e fez confissão ao Senhor. Ele se apresentou diante do Senhor com o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus se agrada do coração contrito, é do coração quebrantado. Ezequias aqui, a Bíblia não dá a entender que ele ficou se suplicando pela sua justiça própria, mas ele recorreu ao Senhor, porque o texto diz aqui: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Em outras palavras, Ezequias tinha crédito com Deus. Ezequias tinha crédito, essa é a palavra. Ezequias estava bem com o Senhor, mas ele orou e disse: Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que o Senhor aprova. E ele chorou amargamente. Ele clamou, ele recorreu à oração do Senhor. Então as nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se Ezequias estivesse cheio de murmuração, cheio de justiça própria, cheio de murmuração no coração dele, ele teria pecado contra o Senhor, ele não teria alcançado o milagre. Então, quando nós cremos e confessamos o nosso Senhor, porque confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou precisamos. Ele confessou. Foi isso que fez Davi. Davi, quando ele pecou com Batseba, Salmo 51 e Salmo 32, depois você olha, ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, a minha dor se tornou como um sequidão de estio. Mas a Bíblia diz, em Salmo 32, se eu não me engano, ele diz: enquanto eu não enumerei os meus pecados, eu não fui curado, eu não fui sarado. Foi isso que Ezequias fez. A oração dele mudou o propósito. A oração dele mudou o propósito de Deus, porque aqui ele orou no verso 3: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha o que acontece no versículo 4: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi.
Uma oração de um homem, uma oração de um coração quebrantado, uma oração de um homem que reconheceu a soberania de Deus, uma oração de um homem que temia a Deus, porque ele poderia muito bem questionar Deus, mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, orou, chorou, clamou, lembrou a Deus a misericórdia dele. A grande pergunta é, quando o problema vem, o que nós fazemos? Será se nós temos desesperado? Será se nós estamos olhando a nossa situação e ao invés de nos quebrantarmos diante do Senhor, ao invés de nos rendermos diante do Senhor, o que nós temos feito? Pergunta para o seu irmão, o que você tem feito quando o problema chega? E aí? Será se desesperamos? Meu Deus, e agora? Tem um texto de 1 Reis, se eu não me engano, que o profeta Eliseu estava numa determinada situação, e quando o servo dele levanta pela manhã e vê aquele exército cercando ele, ele fez um questionamento: meu Deus, meu Senhor, e agora, o que nós vamos fazer? Esse é o questionamento que muitas pessoas têm dentro do coração. Quando chegar alguma situação difícil, dobra o seu joelho, clame ao Senhor, porque a oração nós temos que entender, ela tem que ser feita de acordo com a vontade do Senhor. Mas se nós orarmos de acordo com a vontade do Senhor, mas se o motivo for errado, não vai ter resposta de Deus. Ezequias orou pelo motivo certo, mas quando nós oramos pelo motivo errado, podemos até orar de acordo com a vontade de Deus, mas se orar pelo motivo errado, como que é isso? Vamos um exemplo, que eu sempre conto aqui. Certa vez eu estava no monte, e um profeta pegou e revelou lá, e disse que tinha uma pessoa, uma mulher, pessoa de sexo masculino, que estava orando assim para Deus: Deus, faz aquele homem separar, porque eu quero casar com ele, eu quero namorar com ele. Estava orando de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus casar, não é? A Bíblia diz: não é bom que o homem viva só, faz nenhuma juntora, mulher idônea para estar ao lado. É o motivo, vontade de Deus, casamento, não é? Mas o motivo é errado, porque Deus destrói família para construir outra família. Não funciona, não é um projeto de Deus esse. Então nós podemos orar de acordo com a vontade de Deus, mas se o motivo for errado, não vai haver resposta. Aqui houve uma resposta, e é interessante que a resposta foi rápida, mas nem sempre a resposta de Deus é rápida. Quem tem resposta, espera por resposta de Deus ainda? Eu espero por resposta de Deus. Eu devo falar: Deus, fala comigo da mesma forma que o Senhor usa para falar com os outros. Eu preciso te ouvir também, Deus. Eu preciso te ouvir. De vez em quando eu brinco aqui com os irmãos que vai orar, aí eu falo: e aí, cadê a profecia? Eu preciso ouvir Deus. Aí os irmãos falam certo, né? Ele diz: ó, pastor, é só ler a Bíblia aí, está cheio de profecia, né? De Gênesis a Apocalipse está cheio de profecia. Então nós temos que aprender a ouvir Deus. E a resposta aqui foi rápida. Ele orou, virou o rosto para a parede, antes de Isaías deixar o pátio intermediário. A palavra do Senhor veio a ele. Antes de Isaías sair do palácio, o Senhor já falou: ei, volta lá. Volta lá, porque eu ouvi a oração, eu ouvi o choro, ele chorou amargamente a mim. Volta lá, porque eu vou dar mais 15 anos de vida para aquele homem. Vou livrar o povo que ele serve, o povo dele, e ele vai subir no templo e vai me adorar. Foi uma resposta rápida do Senhor. Mas de vez em quando o Senhor, a gente pensa que ele demora, mas ele tem um tempo certo para tudo debaixo do céu. A gente leu aqui, né? Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Marta e Maria não entenderam isso, né? Quando Lázaro morreu, Jesus foi avisado antes de Lázaro morrer, mas Jesus não foi rapidamente atender o clamor de Marta e Maria, porque ele tinha um propósito. Então a demora de Deus tem um propósito, testar a nossa fé. A demora de Deus serve também para aqueles que às vezes zombam da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa dedicação a Deus. Quando o milagre chega, ele olha espantado e fala: tantos anos esperando, realmente esse Deus seu aí faz um milagre, fez milagre. Então serve para isso. Então nosso Deus, a Bíblia diz, Salmo 145, verso 18: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Abre aí para você ver, Salmo 145, verso 18. Se você tem uma canetinha em mãos, marca esse capítulo aí, marca esse versículo, para que quando seu coração se angustiar, você vai ver que o Senhor está perto de você. Salmo 145, verso 18. Acharam? Vamos ler?
aqui da forma que eu copiei da minha Bíblia, está assim: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Então o Senhor está perto de você quando você está orando, quando você está lendo Bíblia. Alguém me disse assim: a Bíblia é o único livro que o autor vai sempre estar junto de você quando você lê a Bíblia. Você pega qualquer outro livro, o autor não vai estar perto de você. Mas quando você dobra o seu joelho, ora ao Senhor, pode ter certeza absoluta que Ele vai lá estar pertinho de você, porque você está invocando o nome de Jesus. E esse homem aqui, ele chorou. De vez em quando a gente chora, né? Mas tem momento que parece que as lágrimas secou, mas tem momento que a caixa d'água, não é verdade? Quem já passou pelo momento da caixa d'água? Quem já passou pelo momento de sequidão do choro? Você chora e você ora e não chora, né? Mas até alguém bem disse, né, que o choro, né, quando você chora parece que você põe para fora aquilo que te angustiava. Mas a realidade é quando você dobra o joelho, você está expondo diante do Senhor. Você está mostrando para Ele que você depende. Porque eu entendo assim: se eu oro a Deus, é porque eu dependo dEle. Se eu deixo de orar, é porque eu quero fazer pela força do meu braço. Então a pessoa que parou de orar, ela parou de confiar em Deus, ela parou de depender de Deus, ela parou de esperar em Deus. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele responde oração. Hoje, em nome de Jesus, quem sabe Deus pode responder a sua oração. Porque a gente vê que Deus respondeu a oração de Ana, uma mulher que a Bíblia diz que ela era estéril, né? E naquela época a esterilidade feminina não tinha recurso médico como hoje tem, né? Hoje a mulher que é estéril, ela vai procurar um especialista da área e ele vai lá fazer os métodos da medicina e em alguns casos, 90% dos casos, alcança êxito. Mas naquela época não tinha. E Ana, o que ela fazia? Ia com o tempo orar ao Senhor. E olha, quando você está orando, muitos vão achar que você é doido, porque o sacerdote ali, naquela situação de 1 Samuel capítulo 1, ele chegou para Ana e falou assim: mas o que é isso, você bebeu? O contexto lá é esse. Vamos ler? 1 Samuel. Samuel capítulo 1, verso 12. Amém? 1 Samuel capítulo 1, verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana assim engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Então, quando nós estamos num propósito de oração, muitas pessoas não vão nos compreender, muitas pessoas não vão aceitar esse propósito de oração e vão nos chamar de louco. Vamos insistir conosco para que nós paremos, porque nós estamos orando e pedindo uma coisa que não se vê. Estamos pedindo uma coisa que está demorando demais. E quanto mais se ora, parece que mais fica difícil. Olhemos para a vida da igreja primitiva, Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo de Deus veio, e aquele alvoroço todo, aquele milagre todo, as outras pessoas pensaram:
que eles estavam embriagados, mas a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo de Deus. Então, se estão chamando você de louco, bem-aventurado é você, porque você está sendo perseguido por amor ao nome do Senhor. Você está buscando um Deus que é vivo, um Deus que responde a sua oração, e que deixe chamar você de louco, porque você está buscando a um Deus que a Bíblia diz a loucura da pregação. A sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que qualquer sabedoria desse mundo. Não se preocupe, porque o propósito de Deus na nossa vida é ouvir todas as nossas orações. João 11:42 diz assim: graças te dou, porque sempre me ouves. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Se você abrir em Isaías 59, o verso 1 diz que o ouvido de Deus não está tampado, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa me ouvir, para que não possa te ouvir. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Abra lá em Isaías 59. Ana foi ouvida, Deus está nos ouvindo. Deus ouviu Ezequias, mudou a sorte dele. Isaías capítulo 59, marca esse versículo aí na sua Bíblia. Isaías 59. Amém? Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades ou pecados separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então a única coisa que impede o Senhor de nos ouvir é o pecado. Mas o pecado é simples de resolver. Senhor, peço perdão no nome de Jesus. O Senhor perdoa, lançou no mar do esquecimento, não lembra mais. Então nós temos que aprender que o propósito de Deus é ouvir a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Seja persistente na sua oração. Seja persistente. Persistência, essa persistência não é teimosia, porque você está orando de acordo com o que Deus manda orar. Porque tem aquela persistência que é a teimosia, né? Pergunta do seu irmão: você é teimoso? Você sabe o que acontecia com o teimoso, né? Quando a gente era mais novo, né? Papai e mamãe faziam. O que acontecia? Chicote comia, né? Amém? Sandalinha voava. A sandalinha da mamãe do papai parece que ela tem era míssil teleguiado. Ela achava a gente assim no rumo, né? Era a flecha no alto, ela achava, né? Pai e mãe tem uma minha, mas não se deve fazer isso. Amém? Então o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos persistentes. Vamos ler uma história de uma pessoa persistente? Abra lá para você ver em Lucas 18. Como Ezequias também persistiu. Lucas 18, verso 1 a 8. A viúva persistente. Lucas 18, verso 1 a 8. Amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso aqui é importante: orar sempre, sem desanimar, nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então essa mulher insistiu. E é interessante que o homem aqui, o juiz, o texto diz, né? Embora não tema a Deus, nem importe com os homens.
Mas essa viúva está me aborrecendo demais, eu vou fazer justiça para ela. Então ela mostrou Deus ali na situação. Então a gente vê aqui no texto que o nosso Deus, ele nos dá a orientação, orar sempre, nunca desanimar, ser persistente. A Bíblia diz: o que pede recebe, o que bate a porta vai abrir, o que clamar vai ser atendido pelo Senhor. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. É uma perseverança contínua, tem que ser continuamente. O nosso pedido tem que estar diante do Senhor, até sermos atendidos pelo Senhor. Isso é persistência em oração. É você orar, vem aquele período que Deus não está fazendo nada, continue orando, mas chega aquele período, você já percebeu que quando o Senhor vai fazer, está próximo assim de cumprir a promessa, Ele começa a falar, Ele fala em sonho, Ele fala em profecia, Ele fala conversando com alguém, Ele fala na mensagem. Quando o Senhor foi me dar o meu primeiro carro, eu sonhava com o carro, eu sonhava com a cor do carro, eu nem sabia qual carro era, eu sonhava. As pessoas sonhavam, onde eu ia pregar, as pessoas falavam assim: ó, Deus manda dizer que você quer mais te dar um carro dessa cor. Eu falava: não é possível. Aí eu ia na casa da minha prima: ó, sonhei com você, meu primo, Deus vai te dar um carro dessa cor. Ia na outra igreja pregar, Deus vai te dar um carro. Então, quando o Senhor está próximo de cumprir alguma coisa, Ele vai falar várias vezes, para testificar que quando aconteceu o negócio, foi Ele que deu. Não foi a força do braço, não foi o intelecto humano que fez o negócio acontecer. Então, querido, se Deus está falando a mesma coisa, pode ter certeza, falta isso aqui, ó, para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Por experiência própria. Está muito próximo do que Deus está falando. Se Ele está falando continuamente em sonho, às vezes eu venho aqui, ou o pastor vem aqui, ou alguém está cantando, ministra aqui, fala alguma coisa, fala: ué, Deus falou isso comigo ontem, eu sonhei com isso. Eu sempre digo às pessoas: nosso Deus é como se fosse um quebra-cabeça. Já viu quebra-cabeça? Quem já montou quebra-cabeça? Você pega uma pecinha, põe, encaixa ela. Deus nunca erra para encaixar, a gente erra, né? A gente, se for dependendo do tamanhozinho da peça, eu mesmo, a paciência que eu tenho, eu vou falar: fica aí, não vai acrescentar em nada eu vou botar isso aqui. Mas o nosso Deus, Ele não erra a peça, não. Quando Ele pega uma peça aqui e encaixa com a outra, Ele pega outra e encaixa com a outra. É só você pegar o que Deus tem falado com você. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, você vai ver, a hora que você montar o quebra-cabeça, você tem a resposta. Por isso que eu dou um conselho. Aqui a gente não tem esse costume, mas tem que ter esse costume. Eu, pelo menos, quando eu estou sentado ali, quando o pastor está pregando, o que eu faço? Pega a canetinha, papel, e ele está falando aqui, eu estou. Ele está falando aqui, eu estou. Assim saíram várias e várias pregações. Uma vez o pastor pregando, ele disse assim: não fuja do desafio. Eu falei: isso aí é uma pregação. Não fugir do desafio. Aí eu faço assim, eu paro, penso: desafio, quem? Personagem, qual desafio? Elias e os profetas de Baal. Não fugir do desafio. Surgiu uma pregação. Eu tenho tantas pregações em casa, tantos. Eu tenho no meu computador, eu tenho um nome assim: frases que edificam. São mais de 5 ou 6 páginas de frases que eu fui pegando de pregações de pessoas. E hoje, em frases que quando eu olho assim, eu estou fazendo uma pregação, eu falo: mas eu tenho uma frase que se encaixa com esse tema aqui, com esse texto aqui. Aí eu vou lá no arquivo, está aqui, depois se você quiser eu te mostro, esse computador tem. Está lá assim, ó. Aí eu falo: essa frase aqui se encaixa com isso aqui. Frases que vocês, quem sabe, ouvem aqui dia após dia. Então nós temos que ter o costume. Se você orou, Deus falou com você, anota. Porque senão esquece. Um dia eu falei isso aqui, mas não faz isso não. Pelo menos perto de mim, não faz isso não, pelo amor de Deus. Todo celular tem gravador, tem? Não tem? Todo celular tem gravador, pelo menos o meu tem. A velhinha aqui mais sério. Aí um dia eu fui orar com a irmã. E ela veio com a Bíblia assim na mão. Aí eu percebi, ela pôs a Bíblia assim, e o celular estava em cima. Eu dei uma mãozinha sem braço, né? Ela estava gravando. Para depois eu ouvir. É errado, não.
mas é melhor você anotar. Uma vez meu filho, Mateus, eu estava passando uma fase muito difícil. E ele era pequenininho, tamanho da Laura, menor um pouco. E os meninos de hoje sabem mexer em tudo, né? Mexer em celular, mexer em notebook, mexer em tablet. Eles mexem mais do que a gente. Eles são mais inteligentes, essas tranqueiras, do que a gente. E um dia, ele sentava, quando a gente congregava na outra igreja, ele sempre sentava nas primeiras fileiras, né? Tinha um louvor e ele por ali ficava. E um louvor, antes de ir para a salinha, ele com o celular na mão, não sei o que ele pôs lá, e pôs o gravador. E o pastor, no caso que era o pastor anterior, era o pastor, pegou e Deus usou ele em profecia. E está lá. Aí eu estou lá em casa, murmurando, reclamando da vida, não sei o quê, chorando por dentro, né, sem querer mostrar por fora, para minha esposa não ver, meu filho não ver. É aquele momento que você segura assim seu choro. E eu estava nesse momento. E ele pegou e pai, olha o que eu fiz. Eu peguei e fui olhar. Eu até anotei, estava anotado, eu peguei e anotei no papel que estava escrito. Era mais ou menos assim a profecia. Eu sou contigo, eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei, eu nunca disse para você desistir, eu nunca disse que não ia dar certo, eu continuo sendo o seu Deus, persevera, porque eu sou o seu Deus. Aquela hora foi um acalento, foi um consolo na alma. Então o nosso Deus, Ele responde a oração, Ele fala com você quando você fala com Ele. Às vezes Deus não está falando comigo e com você, é porque a Bíblia está muito fechada, é porque o nosso joelho não está dobrado diante do Senhor. Ele não vai falar. Ele fala com quem tem propósito com Ele, Ele fala com quem tem compromisso com Ele. Hoje tem muito dizendo Deus está comigo, sem que Deus não está com ele. Então nós temos que aprender que o propósito de Deus. Jesus disse: graças te dou, porque sempre me ouves. E essa parábola aqui dessa mulher insistente, ela perseverou. E Jesus disse: olha, para os discípulos, vocês devem orar sempre, nunca desanimar. Não desanime. Fala ao seu irmão, não desanime. Não desanime. Tá bom? Se você não está tendo resposta, é Deus falando, ora mais. Não é que Ele não está ouvindo, é que Ele quer orar mais, é porque tem alguma coisa ainda que Ele quer quebrantar no nosso coração. Você já viu que de vez em quando a gente vai na presença de Deus cheio de justiça própria? Já viu? Entra na presença de Deus e fala assim: hoje o negócio vai ser diferente, Deus. Hoje eu vou mostrar para o Senhor quem manda aqui. O Senhor tem que falar o que eu quero falar. Aí Deus fala nada. Ou quando Ele fala, não fala o que a gente queria. Ou então a gente vai com esse sentimento, com essa justiça própria no coração. Aí você começa a orar. Seu alvo era um. Na hora que você começa a orar, o Espírito Santo de Deus te leva totalmente diferente. Quando você levanta, você fala assim: mas eu ia orar por isso, nem orei por isso, orei por outra coisa. Então, se ainda não teve uma resposta, é porque tem uma área no nosso coração que ainda precisa ser curada, que ainda precisa ser liberta. E a oração serve para isso, para quebrantar, para libertar, para transformar, para restaurar o nosso coração. Então, quando nós oramos, nós não podemos exigir o que queremos. Pelo contrário, pedimos que a vontade de Deus seja feita. Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. Só que quando fala de vontade, fala de deixar a nossa, né? Aí que está o X da questão. Porque tem gente que olha e fala assim: Deus, a minha vontade é essa, que se exploda do Senhor, eu quero a minha vontade. É por isso que não tem resposta de oração para esse tipo de pessoa. Então, se eu quero ter uma resposta de oração, eu tenho que me humilhar. Foi o que Ezequias fez. Virou o rosto para a parede. Virou o rosto para a parede. Um rei. Ele poderia muito bem se indignar e falar: mas quem é esse Deus? Como o faraó disse, né? Quando Moisés foi lá, Deus manda se libertar o povo. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus aí, arrogante. Mas Ezequias não foi arrogante. Ezequias foi humilde. Ezequias foi manso. Nós cantamos agora, né, como Naamã. E um dos refrões manda: quebra o meu orgulho, eu quero descer. Então, a oração serve para isso, para quebrar o orgulho. Fala para o seu irmão: cuidado, hein, orgulhoso.
Fala, seu irmão. Cuidado, hein? A gente vê Atos capítulo 9, o orgulhoso Saulo, né? Correndo para o caminho de Damasco, e lá ele encontra com o Senhor, e alguns dizem que ele caiu do cavalo, né? Viu o Senhor, fala, ei, mas o que é isso que eu estou vendo? E ele ouve uma voz assim, ficou ceguinho na hora. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele achava que estava fazendo certo. Eu sempre falo aqui, irmãos, guarde isso. Não adianta fazer muita coisa se não faz o que Deus manda. Perca de tempo. Eu já fiz tanta coisa no meu ministério que não deu certo, porque no princípio eu queria fazer de tudo. E Deus não queria que eu fizesse. Deus queria uma única coisa de mim: pregar. Mas eu queria, às vezes, fazer uma coisa que não era. É o que era um exemplo. Às vezes Deus chamou para pregar, a pessoa quer cantar. Às vezes Deus chamou para cantar, ela quer pregar. Às vezes Deus chamou para tocar e ela quer mexer com criança. Ah, não, eu gosto. Deixa eu te dizer uma coisa: não é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu fui chamado para fazer. Não adianta. Na obra de Deus você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. Pergunta para o seu irmão: Deus te chamou para quê? Será que é só para sentar na cadeira e ficar ouvindo o pastor falar? Certeza que não. Minha Bíblia diz, Marcos 16, 15, e por todo mundo prega o Evangelho, aquele que crê vai ser salvo, não crê vai ser condenado. Paulo disse assim: nós somos um corpo, o corpo tem muito membro, e cada membro tem a sua função. Você já viu quando você machuca a unha? Principalmente mulher vai fazer cutícula lá, né? E a bendita da manicure faz, às vezes, de vez em quando, sem querer, ela arranca um bife. É a bife, né, que fala, né? Arranca um bifão, né? Arrancou um bifão. É uma coisinha mínima, mas que vai ficar te incomodando um bom tempo. Assim é a pessoa que não exerce uma função no corpo de Cristo. Ela sabe que ela tem uma função. Ela orou e Deus falou com ela, mas ela não está exercendo. Aí fica latejando, na alma dela fica latejando. Ela ora, fica aquela inquietação, aquela agonia. Ela vai, faz um negócio aqui, faz outra ali, mas lá no fundo tem alguma coisa errada comigo. O que é isso que está acontecendo? Hoje mesmo eu passei o dia inteiro agoniado. Eu com a vontade de chorar, uma tristeza assim, sem motivo, sem razão. Eu falo, meu Deus do céu, isso não é meu. O que está acontecendo? A vontade assim, sabe, parece que ia morrer alguém, parece que morreu alguém. É um negócio assim terrível. Mas eu sei que isso não é meu, é de alguém. Ainda não sei de quem é e por que eu estava sentindo. Mas essa é uma das funções da intercessão. Você sente. Às vezes você está orando por alguém, você está intercedendo, você comprou a briga de alguém. Você diz para o capeta, ó, ele não dá conta, mas o meu Deus, teu filho dá conta. Aí a pessoa está triste, você sente a tristeza dela. A pessoa está sozinha, você sente aquele sentimento de solidão. Você fala, meu Deus, o que é isso? Eu vou morrer, o que é isso? Não, é Deus te fazendo você sentir, para você saber orar por aquela pessoa. Foi por isso que Jesus veio em carne, sabia? Para ele sentir, só que ele não pecou como nós somos pecadores. Ele veio em carne, para a gente sentir, para ele sentir, porque quando agora ele está lá diante do Pai, ele está falando, imagina, né? Ó Pai, eu sei o que ele está passando aí, que eu passei. Eu estava lá na terra, essa angústia aí, eu sei como é que é, porque o Senhor me enviou como homem lá, eu sei o que é. E a Bíblia diz assim, olha, com a consolação que você foi consolado, você vai consolar outras pessoas. Ah, meu Deus, que desespero, o que é isso? Não é seu, de outra pessoa. Porque se você está intercedendo, quando você começou a orar, a gente fala aqui que orar é jeito que acha que vai embora, né? Você começa antes de orar, beleza. Começa a orar, a família se levanta, a porta fecha, às vezes vem uma enfermidade, você está no trânsito, não te fecha de repente, né? Você conversa com alguém, aquela pessoa te maltrata, e você fala, meu Deus, eu pensei que ia melhorar, fez piorar. Não, é assim mesmo. Com Deus perde para ganhar. Sabia disso? Com Deus perde para ganhar. Quer vir a mim? Negue-se a si mesmo, deixa a sua família. Renuncie a você mesmo, renuncie os seus sonhos, renuncie os seus projetos. Você vem a mim. Só que a humanidade aí fora, e principalmente as igrejas evangélicas da atualidade, está invertendo as coisas. Vem para a igreja que você vai ficar rico.
Vem para a igreja que Deus vai te dar carne. Vem para a igreja que isso, que Deus vai fazer aquilo. E não pregar a cruz de Cristo. Não, você vem para a igreja, Deus vai te salvar. Deus vai te libertar. Você vem para a igreja, bênção é só consequência. Então, se nós fizermos a oração de acordo com a vontade de Deus, o Senhor vai nos ouvir. Amém? Fala ao seu irmão, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Agora, eu até preguei sobre isso um tempo atrás, que a nossa oração, ela não tem que ser feita, e não pode ser feita para impressionar pessoas. Tem que impressionar Deus. Só que tem gente que quer impressionar os outros quando está orando. Abre aí em Mateus 6, verso 1 ao 5. Aleluia. Não, perdão, Mateus 6, Mateus 6, verso 5. E a oração onde fala da oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 5. Já, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então aqui diz, não seja como os hipócritas, gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então você não precisa mostrar para mim que você está orando. Você não precisa mostrar para o seu irmão que você está orando. Você não precisa gritar, né? A gente é mal falado aí fora porque a gente tem o costume de gritar, mas gritar é bom, né? Quando você está na vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui, tem gente que ora para os outros verem, né? É igual você vai nos montes da vida aí. Ô céu! Ô terra! Vai nos montes para você ver. Não é, pastor? Então, eu passo uma vez, eu vai no monte, depois eu vou por ele lá. Você chega no monte, Senhor, você vai, cheguei! Eu sabe, você está aqui. Aleluia. É assim mesmo. Lembrei do pastor, não tem um vídeo na internet, fugindo no assunto aqui, logo eu volto nesse vídeo. Ele está pregando em uma mesa, é a ceia, e ele está em uma mesa de vidro. E ele está assim pregando, no calor da pregação ali, está a ceia, o pão, tudo preparado ali, e ele faz isso aqui em cima da mesa. E quebra a mesa de vidro. O pão cai, a ceia cai, ele olha para o pastor fala assim, continua. Amém? Depois você procura na internet. Então, irmão, quando você for orar, obviamente, não estou querendo te engessar aqui. Você tem o seu jeito de orar, olha assim. Seu jeito de orar mais alto, olha mais alto. Se o seu jeito de orar mais baixo, olha mais baixo. É orar sentado, olha sentado. É orar deitado, olha deitado. É olhar de joelho, andando. Não existe forma para a oração. Desde que se ore em nome de Jesus, desde que a motivação seja certa, você pode orar do jeito que você quiser. Agora, se for orar para impressionar homens, orar para impressionar pessoas, a Bíblia está dizendo, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. A Bíblia diz, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, olha o seu Pai que está em secreto, seu Pai que vê em secreto o recompensará. E eu aprendi uma coisa, santidade não se faz no meio de multidão. Aqui todo mundo é bonzinho, aqui todo mundo sabe orar. Mas a oração mesmo se mostra lá no seu secreto. É quando ninguém está vendo. Pergunta para o seu irmão, o que você está fazendo quando ninguém está vendo? Pergunta o que você está fazendo quando ninguém está vendo. Amém? E aí, o que você está fazendo quando ninguém está vendo? É aí que mora o X da questão. É aí que nós somos crentes.
Porque quando a gente entra na igreja, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é santo, todo mundo põe a Bíblia embaixo do braço, todo mundo dá aleluia, todo mundo dá glória a Deus, fala para orar e vai. Ora, mas ir sozinho? Sozinho é mais difícil, não é? Sozinho é mais difícil, porque não tem. Porque, como eu sempre digo aqui, um aleluia puxa um glória a Deus e glória a Deus puxa um aleluia. Então, se você chega na igreja e não dá um glória a Deus para você já está orando. Mas lá na sua casa, você já viu quando você propôs na sua casa orar? Se tem filho, o filho vai te espizinhar no momento que você quer orar. Eu tenho uma pequenininha lá, ela tem 6 anos, toda vez que eu quero fechar a porta do quarto lá onde eu escuto, fala assim, agora eu vou só ler a Bíblia, põe o foninho, vou ouvir uma música, vou ler, vou estudar alguma coisa. É a hora que ela chega lá perto de mim, fica igual aquele gatinho do garfo, do gato-bota, sabe? Fica olhando assim. Aí eu pergunto, o que você quer, minha filha? Nada não, só ficar aqui perto do seu mesmo. Aí quebra as pernas da gente, né? Aí você fala, senta aqui, minha filha, aí se abraça, deita, aí ela vai dar uma voltinha e volta. Às vezes você não tem filho, mas você quer orar, o que acontece? Você fala assim, agora eu vou orar. Se você deixar o telefone perto de você, é fria. Se você deixar o telefone perto de você, é fria. Esse negócio é viciante. Você já viu? Às vezes você não tem nada para fazer nesse trem. Mas você pensa, você vai daqui, vou ver as horas. Aí você olha em tudo, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em tudo, no e-mail. Você nem vai perguntar a hora que horas que é, não sei. Quando é festa você não orou? Não é verdade? Então, aí você vai e você pensa assim, vou ler a Bíblia agora, vou orar. Aí você senta, prepara, põe a música lá, mas você está cansado do dia a dia. Aí você pega, vou orar, vou ler a Bíblia aqui, vou encostar aqui, vou ficar deitado aqui um pouquinho. Faz isso não, você dorme. Dorme ou não dorme? Você começa a ler o Salmo 23 para orar em cima do Salmo 23. Senhor meu pastor, nada para dar. Mudar-me faz deitar-me, ô glória, deitar. Gostei desse versículo, deitar-me neles passos. É aqui mesmo, Deus honrou aqui, Deus está me dando livramento aqui. Eu vou deitar e vou dormir. Dorme mesmo, dorme. E a carne luta contra o espírito. Então nós temos que orar, porque quando você ora, o inferno estremece. Eu li uma frase que dizia assim: que o diabo ele não tem medo de um sermão bem feito, de um sermão bem esboçado simplesmente, mas ele tem medo de um crente que ora. Ele tem medo de um crente que ora. Fala para o seu irmão assim: se você está orando, o diabo está com medo de você. Amém? Agora, se não está orando, se a oração for os pés atrás, nós somos conhecidos aí como o pé do povo. Como é que é? Povo do pé que ora com os pés para trás. Vai ser por ele, você põe o pé para trás. Né? Então, quando nós estamos orando, né, nós conseguimos esperar no Senhor. Sabia disso? Abra lá para você ver em Romanos capítulo 4. Romanos 4. Quatro, 19. Quando você está em constância em oração, você não leva o tempo em conta, você continua a orar. Romanos 4, verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, isso é Abraão, tá? Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então ele não levou em conta
os anos, ele não levou em conta o ventre de Sara, da sua esposa aqui. Imagina uma mulher de 90 e tantos anos, quase 100 anos da filha. O período menstrual da mulher já tinha se acabado. Imagina. Então a gente vê, enquanto você e eu estamos orando, nós não enfraquecemos na fé. Você está fraco na fé, já viu a de Angola? O que ela fala? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mais ou menos assim, né? Dá em se entender. Pergunta do seu irmão, você é galinha de Angola? Todo mundo já leva a galinha, já leva para o outro lado, né? O que eu estou querendo dizer? Se você e eu estamos dizendo assim, eu sou fraco, nada dá certo, eu oro, Deus me ouve, vou parar de orar a Deus, não está acontecendo nada. Abraão, sem enfraquecer na fé, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele tinha certeza. Quando você está orando, quando nós estamos orando, reivindicando que está aqui, nós temos certeza. Com Deus não existe sombra de variação, com Deus não existe dúvida, com Deus é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do diabo. Então, é certeza absoluta que Deus vai fazer milagre na sua vida. Amém. Deus vai fazer milagre na sua vida. Amém. Aleluia. Misericórdia. Pensei que eu estava aqui sozinho. Eu vi um vídeo que é um vídeo tipo esse Porta do Fundo, só que é evangelho. O pessoal fez uma festa surpresa para o irmão e colocaram em cima do sofá os presentes. Colocaram as roupas de cada um que estava organizando a festa. Colocou a roupa da mulher, o sapato, tal, a Bíblia, o celular e colocou. E ficou escondido. Ficou escondido todo mundo. E o aniversariante abre a porta. Ô gente, oi, viu ninguém? Aí ele olhou para o sofá, viu as roupas, viu tudo, viu ali. E ele começou a falar: Deus, o Senhor levou essa aí? O Senhor levou essa? Essa cantava ruim na igreja, o Senhor leva essa? Deus, o Senhor levou esse aqui, Deus, ele era pecador e não me levou. Assim eu pensei quando você falei que Deus vai fazer um milagre, eu não ouvi ninguém, pensei, Jesus me voltou e eu fiquei. Eu ouvi uma história uma vez, abrindo um parênteses aqui, que tinha um pastor, não sei se é verídica, tinha um pastor que ele já era velhinho, e ele sentava no culto ali, e na hora do culto, ele pegava e puxava uma palhinha, né? Era velhinho já e ele dormia. E nesse dia, um dia o culto lá e acaba a energia, ficou acabou a energia e todo mundo ficou em silêncio, né? Nesse momento disse que o pastor acordou, não viu ninguém, tudo escuro, e ele pegou e falou assim: cambada de crente sem vergonha, Jesus voltou e eu fiquei. De repente a luz acende. Fala para o seu irmão, ora mais, que quando Jesus voltar você está preparado. Amém? Amém. Então o Senhor está perto de você. Ezequias, voltando à história de Ezequias, para encerrar, né? Porque pregar é assim, você tem que começar e terminar onde você começou. Imagina você está pregando sobre Davi e Golias. No final da história, quem morre? Quem morre no final da história? Davi. Davi morre? Golias morre, né? Então você começou a pregar Davi e Golias, você tem que matar o Golias, não tem? Imagina você está pregando sobre a pesca, o milagre, Pedro andou sobre as águas, né? Pedro saiu do mar, andou nas águas. Só que ele voltou para o barco, aí o pregador não traz ele para o barco, ele morre, não morre. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou pregando sobre Ezequias, eu comecei com Ezequias, fiz um tour na Bíblia, estou voltando com Ezequias para encerrar em Ezequias. Amém? Então quando você for pregar, você começa, você pode abrir o leque, mas você tem que voltar onde você começou. Amém? Próxima vez que vocês for pregar, eu vou ficar de olho em vocês. Eu vou falar, você não voltou na história. Amém? Ezequias virou o rosto com o aparelho, o Senhor mandou Isaías voltar, né? E acrescentou-se 15 anos.
na vida de Ezequias e fez um curativo lá, ele se recuperou. O verso 8 diz assim: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Ou seja, qual é o milagre, qual é o sinal de que o Senhor vai me curar? O profeta responde: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere, olha aqui o que Isaías falou, você prefere que a sombra do relógio, era um relógio que tinha, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Se você pesquisar na internet, olha aqui para mim, se você pesquisar na internet, é como se os cientistas da NASA, é como se eles fizessem todo o relógio cronológico do mundo. Há 2 momentos onde que parece que não tem, que tem uma falha, vamos dizer assim, nesse calendário, nesse relógio. Um foi nesse momento aqui, que o relógio voltou, então o tempo recuou 10 graus. Outro foi que Josué estava pelejando e o inimigo dele estava fugindo, ele orou ao Senhor e Deus, o que ele fez? Fez o sol e a lua parar. Pesquise isso na internet para você ver. São 2 momentos que está marcado. Então aqui, quando o Senhor quer fazer um milagre na nossa vida, através da nossa oração, Ele vai te dar um sinal. 10 graus, ela recuar. Então pode ter certeza absoluta, você tem esse direito de entrar no presente de Deus e dizer: Deus, me dá um sinal. Amém? Fique de pé. Amém? Então nós vamos orar. O que Ezequias fez? Orou. Nós vamos orar. Jesus disse assim: graças te dou porque sempre me ouves. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Amém? Paulo disse: ore sem cessar. Então o Senhor hoje vai ouvir mais uma oração sua. É mais uma semente que você está plantando no reino de Deus através da sua oração. Não sei qual é o seu medo, sua preocupação, não sei qual é o seu desejo, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que eu prego é seu, Ele responde a oração. Ele responde a oração. Então você vai fechar os seus olhos, vai ser tocada uma música aqui bem baixinho, você vai rasgar o seu coração e mais uma vez, você fala: pastor, mais uma vez, mais uma vez, você vai dizer para Deus, quem sabe a mesma coisa que você está dizendo: a viúva foi persistente. Feche seus olhos, vamos conversar com o nosso Deus. Ele está perto daqueles que invocam. Aleluia. Comece a conversar com o Senhor. Comece a expor diante do Senhor seus problemas. Diz a Bíblia que Ezequias, quando ouviu aquela profecia dizendo: ó, vai morrer, põe sua casa em ordem, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Rasgue o seu coração diante de Deus, abra a sua boca. Não fique com medo de alguém que está do seu lado. Coloque seu plano aí diante de Deus. Comece a orar. Comece a dizer: Deus, me ajuda. O Senhor deu a sorte de Ezequias, toda a sorte da minha vida. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo. Tua palavra diz que se clamarmos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve, Pai. A tua palavra diz que o Senhor sempre nos ouve e que o Senhor está perto daqueles que invocam o Senhor. A tua igreja ora no nome de Jesus, pedindo milagre, pedindo graça, pedindo força, pedindo provisão, pedindo a presença do Senhor, pedindo renovo. Vários, Senhor, são os pedidos, mas, ó Deus, os pedidos podem ser diferentes uns dos outros, mas, ó Deus, a qual nós fazemos o pedido é o mesmo: Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquele Deus que a Bíblia diz, Senhor, que a palavra do Senhor, quando pedimos o Senhor, nós recebemos. Quando batemos, somos